E aí, meu povo? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Como é que vocês estão? Como prometido, terceiro dia de live. Sem hora, sem programação. Sempre que der, durante o meu dia, eu venho e faço live pra vocês aqui pra vir em pontos estratégicos. Pra te explicar detalhes sobre o processo de imigração que ninguém te conta. Sabadão por aqui, tô com a minha pequena. Vem cá, pequena, bota a cara aqui. Fala oi, gente. Fala oi, gente. Com a minha pequena. Tiramos o dia hoje pra fazer algumas coisas na rua. Tô voltando pra casa agora. Vou falar, vou abrir a live agora. Pra você que tá perdido, tá sem entender, reveja. Fiz uma primeira live ontem, fiz a segunda ontem. E hoje é a terceira live de assuntos pertinentes que, por mais que eu fale com vocês, participa das mentorias e tal, muita gente não consegue participar. São muitas horas de mentoria, 3 anos já, é o terceiro ano que a gente está fazendo mentoria gratuita. E hoje eu quero falar um tema, assim, muito pertinente, eu achei importante até. Manu pode me ajudar, hein, Manu? Quero explicar para vocês como funciona o sistema escolar em Portugal. E não é um sistema escolar tradicional, não vou explicar para você... o que é o ensino fundamental, o que é o secundário, o que é de 5ª a 7ª série, 8ª, não é isso que eu quero te explicar. Quero te explicar detalhes que você precisa saber sobre escola para o seu filho, que você precisa se atentar quando tratamos de um imigrante, principalmente um imigrante recém-chegado. Então, gente, todos os dias eu vou fazer uma live com um tema pertinente. No final, todas essas lives, elas se encaixam, tá? Todos os temas, no final, vai encaixar para sua família. Então, você que está estudando sobre imigração, você que quer saber mais sobre isso, que tem um familiar, eu vou te pedir para depois você compartilhar, depois você entrar na nossa live e comentar o que você achou. Porque esses são detalhes que eu vejo e eu falo, gente, será que a galera não pensa nisso? Será que a galera não sabe que é assim que funciona? Coisas importantes, detalhes importantes. Por exemplo, praticamente assim, aqui em Portugal, como as crianças estudam em horário integral, elas têm muitos períodos de férias. Mas esse horário integral, você precisa entender que ele não é totalmente integral, ok? Carol, pode explicar? Posso. A criança pode pegar a partir de 7h30 e pode ficar até 5h30, a depender da vaga. Por quê? Porque isso é um programa para a mãe que trabalha deixar o filho um pouco antes e buscar o filho um pouco tarde. Mas a regra geral é a criança pega 8h30 e sai 5h30. Só que os pequenininhos normalmente ficam até esse horário, mas dos 8, 9 para cima pode alterar. Por exemplo, a Manu tinha várias vezes durante a semana que ela saía 2 horas da tarde, logo depois do almoço. E ela só ficava até 5 horas quando ela tinha alguma atividade complementar. E eu vejo muitas mães me procurando e falando assim, não, Carol, eu vou trabalhar e meu filho vai ficar o dia inteiro na escola. Aí eu pergunto, dia inteiro na escola? Como? Esse negócio que a galera fala que aqui o horário é integral e você vai ter tempo livre, não é assim que funciona, tá? Não é assim. Na grande maioria tem ali um horário, mas muitas vezes o seu filho vai sair mais cedo ou vai entrar mais tarde. E precisa se atentar num ponto importante que são férias. Eles têm várias pausas durante o ano. A pausa mais importante é a partir de julho, ok? Agosto e setembro, até meados de setembro, 12, 13 de setembro, não tem aula. Então o seu filho fica em casa. Algumas escolas têm alguns projetos de verão, mas não são todas e não é para todo mundo. Depois eles começam a estudar a partir do dia 12 de setembro. Dezembro tem uma outra parada a partir do dia 13, 14 de dezembro mais ou menos. Volta só 3 de janeiro, ok? Em fevereiro tem outra parada que é a do carnaval. Depois em abril agora vai ter outra parada de quase 20 dias. Então, se você for olhar um formato que
eu preciso trabalhar e meu filho precisa estudar e eu não tenho com quem deixar, você precisa repensar nos seus planos. Crianças com menos de 12 anos não podem ficar em casa sozinha. Não podem ir e vir da escola sozinhas. Se faz, fica. Mas é sua responsabilidade. Entenda isso. Então tem coisas que eu escuto vocês falarem e eu falo, cara, isso não casa. Hoje a gente vê uma grande dificuldade de mulheres entrarem no mercado de trabalho porque elas precisam declarar seus dependentes. E quando você fala que você tem filhos menores, você vai ter problema para arrumar essa vaga de emprego. Porque o empregador, ele já vai olhar para você com um olhar mais crítico, ok? Ele vai olhar para você com um olhar assim, caramba, como que ela vai fazer para trabalhar quando alguma escola ligar? Ainda digo que, além desse período de férias, por diversas vezes, não é uma, nem duas, nem três, os pais são chamados na escola para participar de reuniões, de treinamentos, entre N coisas. E quando você, pai, não participa, você pode ser chamado pela famosa CPCJ, né? Qualquer coisa, aqui eles estão denunciando o pai ou a mãe. Então tem que se ter muito cuidado com isso. A gente acha que vamos chegar num país novo, vamos botar nossos filhos na escola e tá tudo pronto. Ele vai começar a estudar e eu já começo a trabalhar. Não é assim. Inclusive foi uma experiência que eu passei. Eu te indico, se você chegar com seus filhos, se dê ali pelo menos o primeiro mês de aula. Oi, Lari! Primeiro mês de aula para você acompanhar o seu filho ou a sua filha independente, se for pequeno ou aborrecente, assim igual os meus. Por quê, Carol? Porque você sabe muito bem que Portugal tem um público xenofóbico, tem um público racista, não é a maioria, tá? Mas tem. Então eu, mamãe, preciso me fazer presente naqueles primeiros dias de aula, primeiro, para os pais verem que o meu filho não está entregue a ver navios, ok? Segundo, para as crianças verem que aquela criança tem pai e tem mãe. E terceiro, para o seu filho se sentir seguro para aquela adaptação. E eu vejo muita gente falando sobre imigração e não pensando nisso. Ontem mesmo, nossa cliente foi lá no escritório, a Fátima, com o filho dela. Ela veio sozinha com o filho. E eu falei com ela, Fátima, se dê esse momento. Aproveita aí pelo menos umas 2, 3 semanas. Curta, vai à praia, conhece, vai com o filho no mercado, mostra tudo. Por quê? Eu acho que uma das maiores falhas que eu cometi foi assim que chegar, correr para arrumar um trabalho e não ter tido esse tempo inicial com os meus filhos. Nisso, eu praticamente perdi meus filhos ali entre os dedos, porque foi muito difícil a adaptação, principalmente do Matheus. Eu já contei isso pra vocês. A Manuela não, graças a Deus, a Manuela nunca me deu muito trabalho com essas questões, mas o Matheus, ele me deu muito. Então, imigrar com filhos em ano escolar não é simples como essa galera aí conta. E aí eu vou fazer uma collab com vocês no lance da indústria. Eu trabalho em indústria, tranquilo, levo meu filho pra escola e vou trabalhar. Já te enganam aí. Ué, Carol, por que me enganam? Porque na indústria, ou você pega muito antes do horário escolar, ok? Ou você vai pegar no meio, depois do almoço, e não vai pegar o seu filho saindo da escola. Então, em algum momento, você não vai conseguir participar desse processo do seu filho. Ou a entrada, ou a saída da escola, ok? Em algum momento ali, vai ficar com tempo vago, sabe? Então, você precisa ter a gestão com o pai, né? E a mãe juntos. Carol, mas eu vou sozinha. Legal. Então, você precisa pensar no empreendedorismo. Você precisa pensar em outros pontos aí para conseguir
fazer seu processo com segurança. Filha, quer descer e levar as coisas? Pode ir no descendo e levando as coisas, tá? Eu já vou, tá bem? Cheguei aqui, mas não vou descer, vou acabar com vocês. Então vocês precisam pensar nisso. Carol, como é a questão de arrumar vaga? Então vamos lá. A partir de 5 anos é obrigatório você conseguir vaga para sua criança. Mas pode ser que você não consiga bem do lado. Pode ser que você consiga um pouquinho mais afastado. Né? Então, a partir de 5 anos é ok. Mas e os menorzinhos? Já te digo, se você tem filhos até 3 anos, é muito difícil conseguir vaga. Você pode demorar aí até 1 ano, ok? Para conseguir vaga na escola para as crianças. Entre 3 e 5, 6, 7 anos, é de boa. Pode demorar um mesinho ali, mas você consegue. Então, é mais fácil a adaptação. Tô indo com crianças nessa idade, esquece. Muito difícil você sozinha conseguir gerir escola, horário e trabalho. Não se iluda com essa galera que diz, mete o pé, vem que tu vai botar teu filho na escola e vai trabalhar o dia inteiro e vai dar qualidade de vida e final de semana você vai ter tempo para ele. Mentira, você não vai ter. A não ser que você vai empreender. Se você for para o trabalho tradicional, nem em Portugal, nem na Espanha, nem em lugar nenhum. Você não vai conseguir. Porque a questão educacional na Europa é diferente de como é no Brasil. Aqui não tem esse negócio. Ai, professora, segura um pouquinho que eu tô me atrasando. Não, não tem. Se você se atrasar, eles já estão fazendo a sua primeira denúncia que o filho tá na escola. Eu lembro quando a Sofia chegou aqui com 4 anos de idade. Então, ficava eu e minha irmã igual uma louca, porque minha irmã presa no trabalho, eu já era empreendedora, eu corria para buscar a Sofia, o pai buscava a Sofia, e a gente ficava nessa gestão para não deixar nada falho com a questão da Sofia. Virava e mexia, a escola ligava e falava, Sofia está com febre, precisa vir buscá-la. O precisa vir buscá-la não é daqui a 2, 3 horas não, tá? Você tem um tempo para buscar essa criança. Porque senão, anotação. Como que um pai e uma mãe vai trabalhar com um contrato que ele tem que cumprir horários fixos com filhos na Europa? Se férias, horários, é tudo diferente do horário de trabalho. Me diz você. Se você... Filho, eu tô em live. Se você não... Meu filho chegando aqui, gente, dando tchauzinho na janela. Se você não pensar em empreender, você vai passar grandes dificuldades. Eu tenho batido muito na tecla do empreendedorismo, porque eu vejo esse cenário. Agora mesmo, sábado, eu fui ao shopping com a minha filha, ela foi comprar algumas coisas que ela estava precisando. Paramos para almoçar. Agora já são quase 3h45 da tarde, estamos chegando em casa agora. Vamos ficar um pouco junto. Meu filho estava dando aula de música aqui, que ele dá aula aqui, né, para o pessoal. Eu tenho tempo para ficar com eles. Amanhã é dia de buscar o pai. Mas se eu fosse uma trabalhadora tradicional, eu estaria provavelmente presa lá no restaurante, presa numa loja, presa num centro comercial. Se eu fosse de uma indústria, eu teria que fazer hora extra para conseguir suprir as minhas necessidades. Entenda isso. Entende isso? Você consegue um trabalho tradicional? Oi, Dari, que tá curtindo o Brasil, né? Consegue? Ótimo, você consegue um trabalho tradicional. Mas se você tem filhos, você precisa repensar. Ok? Senão, gestão de papai e mamãe vai depender dos dois. E com muito sacrifício. Mãe sozinha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tô aqui para te iludir. Não dá para imigrar. Mamãe solteira, se você não vem para empreender. Se você não vem para trabalhar por conta própria. Se você não vem para trabalhar em home. Volto a dizer para vocês, esses influencers que mostra a rotina com vários filhos e que não trabalha, que tal, eles não contam para vocês o que eles têm de apoio financeiro por trás. Ou eles não contam para vocês que esse resultado de agora, ok? É a longo prazo. A longo prazo. O empreendedorismo, Lu, é muito simples.
É muito simples. Você consegue abrir uma atividade e emitir recibos, sim, Pamela, para o Brasil sem pagar IVA, ok? Sem pagar IVA até 15 mil euros por ano. Então, exemplo, se eu não tenho um negócio de consultoria, de marketing, de gestão, que eu presto serviço para pessoas do estrangeiro, que no caso do Brasil, eu gero nota sem pagar imposto, ok? Você gera nota com um serviço de neodesign. Você consegue empreender muito simples. Gente, empreender em Portugal é muito, muito, muito barato. Muito barato. Você, mulher, mamãe, que quer avançar, precisa pensar no empreendedorismo junto com a sua imigração. Pode, Pamela, pode sim. Inclusive, eu cansei de gerar nota para CPF para os meus clientes enquanto eu não tinha empresa. Eu posso gerar para o meu cliente lá no CPF ou no CNPJ dele e eu nem pago IVA com a minha atividade. E isso é a forma que você tem de declarar os seus rendimentos. E de 3 em 3 meses, um ano você tem direito à segurança social gratuita e de 3 em 3 meses o seu contabilista calcula essa nota e você vai pagar a sua segurança social. Mas o IVA que é imposto? Não. Ok? Você precisa pensar nisso. Porque, mães, como é que vocês vão fazer? Eu vejo muitas mulheres me mandando mensagem assim, ai, Carol, não vejo a hora de eu poder fazer isso que você faz com seus filhos. Gente, eu tenho um puta de um orgulho de fazer isso com meus filhos. Com a minha sobrinha, eu acabei de encontrar com a minha irmã lá no shopping agora, ela tá indo pro cinema com a minha sobrinha. Eu fui na Action, comprei um monte de coisa, comprei coisa para funcionário, comprei coisa para minha sobrinha, para minha filha. Mas isso, eu não posto essas coisas. Sabe por que eu não posto? Porque eu tenho medo de como a galera interpreta e como ela se ilude. Isso é um projeto de 4 anos que eu colho frutos agora. E essa galera posta essas coisas para vocês de um jeito que parece que ela chegou e já tá colhendo aqueles frutos. E não é. Eu demorei muito tempo para entender que eu precisava me dedicar demais ao empreendedorismo. Não, eu não oriento, Pamela. Sabe como que eu posso te orientar? Procura um contabilista. Ele pode te orientar. É simples, é abrir atividade igual o MEI no Brasil e gerar sua nota ali. Então, gente, precisa se pensar no empreendedorismo. O melhor mês para imigrar com questão de escola, Vitória, é maio, junho, julho, agosto, setembro. A depender do seu planejamento financeiro. Porque nesses meses eles não têm aula, mas é a melhor época para arrumar vaga, para adaptar as crianças, para você organizar a casa. É verão, você consegue cuidar, dar atenção para as crianças. Então, eu tenho um cliente que falou comigo, Carol, não vou ter muito tempo. Opa, então vem em agosto. Você vai ficar agosto, setembro, meado, ele já está começando as aulas, você pega o início das aulas e começa a trabalhar em outubro. Mas é essencial você, mamãe, mulher, pense nesse projeto. Quando nós começamos a estudar o projeto das franquias do meu AP, um dos pontos principais foi esse, tá? A maioria dos meus clientes perguntavam para mim assim, Carol, o meu maior medo é chegar em Portugal e não arrumar trabalho. Eu falo, trabalho você arruma. Agora, trabalho com qualidade. Trabalho que você ganhe bem. Trabalho que você tenha tempo. Trabalho que você tenha saúde mental. Aí é outra história. Outra história. Isso aí eu não posso garantir. Então, se você não pensa em guardar dinheiro para empreender, em guardar dinheiro para investir num negócio, vai ser muito difícil você ter sucesso. Muito difícil. Muito difícil. Eu vejo muitas pessoas que estão aqui no processo que trabalham para várias outras pessoas e elas sofrem muito, principalmente quando se trata das crianças. Eu estava quase agora conversando com uma amiga querida que é a Thalita, que é empreendedora na área da estética. Minha cliente, ela já chegou já há meses, tá? E ela agora está procurando espaço para comprar, com material, com tudo. Ela tem 2 filhinhas gêmeas, um menininho de 8 ou 10 anos mais ou menos e 2 jovens. Ela não consegue trabalho, não vai conseguir mesmo, não tem como ela gerir isso. Não tem nem vaga para as pequenas. Não tem vaga. Não é simples, não é de uma hora para outra que você vai conseguir. Então essa galera que, vou para Portugal porque o ensino é gratuito e a escola é integral e eu vou ter tempo para mim, para trabalhar. Você não vai ter tempo. É ilusão. Não vai ter tempo. Se você trabalha de contrato e seu marido também, ok? Aí você vai ter que gerir muito isso. Muito isso.
Muito. Mas você vai conseguir. Agora, sozinha, não. Que bom, Vitória, que você participou de uma mentoria, essa é a terceira live e eu tô te ajudando. O intuito maior dessas lives, gente, que eu vou fazer todos os dias. Eu falei pro pessoal do escritório, vou fazer uma técnica diferente esse mês. Eu vou fazer live todos os dias um tema. Por quê? Porque nesse tema eu vou catucar ele. Não vou falar de outras coisas, só desse tema. Para as pessoas poderem entender. Entender as etapas. Que bom, Vanessa, que você tá atendida pela gente. Muito bom. Porque imigração não é só compra um passaporte, uma passagem e vou. Eu tenho filho? Não tenho. O que eu trabalho? O que eu não trabalho? Então hoje a dica que eu tenho para você que tem filhos, pensa no empreendedorismo ainda do Brasil. Venha preparado para isso. Almeje em se qualificar para montar o seu negócio. Pode ser algo simples. Eu não estou dizendo para você comprar minha franquia, não. Carol, eu posso comprar franquia? Ótimo. Procure a gente, eu posso te ajudar nisso. Você pode vir de forma legal, com todos os seus documentos para você, para sua família, ter seu negócio próprio e gerar renda sobre isso. Mas se você não tem, cara, vamos ser realistas. Você consegue montar coisas pequenas com 300 euros. Manicure tem muito mercado, Gui. Eu tenho a minha amiga Amanda, já mostrei para vocês, Amanda Gaspar, segue ela. Ela dá um curso de nail design aqui, ela é espetacular fazendo unha. Espetacular. Ela dá um curso aqui de um final de semana que, cara, ela ajuda as mulheres a sair de um cenário e ir para outro. Um cenário e ir para outro. Caramba, eu não tenho como comprar uma franquia do meu AP, eu não tenho como ter a minha rede imobiliária, eu não dou para isso. Pô, mas eu dou para aquilo ali. Você vai gastar aí 1.000 euros e vai montar uma estrutura muito boa. Muito boa. Vai montar teu negócio, vai montar teu espaçozinho dentro do teu apartamento, dentro da tua casa, vai montar uma rede social, vai montar... Mas é claro, demanda o quê? Dedicação. Dedicação. E vai ter tempo para o seu filho, para levar ele na escola, para buscar, para quando ele está doente. Sim, tem área para pet shopping. Tem área, Patrícia. A próxima live eu vou falar de empreendedorismo com você, mas tem área. Vou te dar um exemplo. Meu cachorro, eu estou esperando 2 semanas o dia que vai ser segunda para o banho higiênico dele, porque não tinha vaga. 2 semanas sem vaga o pet shop que tem que pé de casa. Agora, demanda dedicação, demanda tempo, demanda estudo. Eu falei com o Leandro essa semana que eu falei, cara, eu quero voltar a estudar. Tô pretendendo voltar pro direito. Carol, como que você vai fazer? Não sei. Eu queria fazer teologia e direito. Mas eu penso nisso tudo, pra mim, não. Pros meus filhos. Por que, Carol, pros meus filhos? Porque eu quero ter esse tempo pros meus filhos. A área de limpeza é muito boa, Vanessa. Eu mesmo tô sofrendo aqui pra arrumar gente. A gente sempre fica buscando gente para limpar os escritórios, limpar minha casa, porque eu dispensei minha secretária, eu não tô mais com ela. Mas eu penso nisso tudo, gente, só por causa dos meus filhos. Porque se eu não tivesse a coragem de dar o primeiro passo para o empreendedorismo, eu não teria tempo para os meus filhos. Para fazer o que eu faço hoje, não teria mesmo. O meu filho já passou alguns sustos em Lisboa que eu tive que sair correndo de Coimbra até Lisboa. Se eu estou num trabalho tradicional, eu vou como? Carol, mas você tem empresa e você tem funcionários? Tenho. Meus funcionários cumprem comigo? Cumprem, mas eu sou muito flexível com a minha equipe. Em tudo. Em tudo. Por quê? Porque eu tenho um olhar de imigrante, mas não é todo dono de empresa que é brasileiro igual a mim. E que tem um olhar igual a mim. Porque ontem eu estava conversando com uma amiga, rapidamente no carro, que eu dei uma carona para ela. Aquela amiga que eu comentei para vocês na outra live, que ela sofreu tá sofrendo lá no trabalho dela. E ela falou, Carol, sabe qual é o problema? É que o dono é brasileiro. Ele ainda é pior ainda. Por quê? Porque ele já tá com os traços. Não é todo mundo que tem o olhar de amor para aquela situação. Então, se você tem filhos, você precisa entender como funciona a parte educacional. Se você tem um filho neurodivergente que precisa de uma demanda especial, deixa eu te falar uma coisa. Não tem em Portugal isso. Carol, não tem? Não tem. Quando tem, equiparado ao Brasil, é muito pior. Carol, pelo amor de Deus, Carol, você trabalha com isso. Eu trabalho, mas eu não vou te iludir. Ok?
Não vou te iludir. Não vou, gente. Gente, eu vou falar de empreendedorismo outro dia, tá? Eu tô falando das escolas hoje, que aí eu vou tentar dar um apanhar pra vocês disso. Fique atento, eu tô subindo live todo dia surpresa. E falo de um tema. Amanhã eu vou falar de empreendedorismo. Eu vou pra Lisboa amanhã e vou falar. Então fica atento aí. Depois de 9 horas da manhã do Brasil, a qualquer momento eu subo a live. Vou falar de empreendedorismo amanhã pra vocês. Mas hoje eu quero falar com essa atenção das escolas. Vocês precisam se atentar a isso. Porque senão, como que você vai gerir teu filho e você? Teu filho e seu tempo. Entende isso? Como? Precisa se pensar nisso. Quem vem com filhos precisa se entender o sistema escolar. Crianças neurodivergentes que precisam de atenção. O Brasil tem um atendimento muito melhor. Muito melhor, nem se compara. Carol, então ainda compensa ir para Portugal? Compensa. Porque a qualidade... Fazer isso aqui que eu tô fazendo dentro de um carro igual o meu, com um celular, com outro aqui, com bolsa, com dinheiro, com compra, eu não faria nunca no Brasil. A nossa segurança aqui ainda é muito melhor. A nossa qualidade de vida é muito melhor. 5 anos, entra na última turmazinha antes de ir pro primeiro ano. É tipo o último ano do jardim, sabe, Lu? Antes de ir pro primeiro ano. Ele entra. Como se fosse uma pré-alfabetização, sabe? Então, você precisa pensar nisso. Eu vou depois falar pra você, tá? Sobre a terapia online, tem área assim. Mas amanhã eu vou falar pra vocês de empreendedorismo. Vou trazer vários temas amanhã pra vocês, tá? Então fiquem atentos. Pega meu perfil, bota um alarme pra quando eu subir live, tocar no teu telefone e você entrar na live, porque não tem hora. A hora que eu consigo parar, eu venho aqui pra trazer e transbordar pra vocês. Porque de coração, gente, o que eu mais desejo com todas as minhas lives, eu vou fazer live o mês de março inteiro pra vocês, é que vocês tenham pelo menos o conhecimento. Tira essa preguiça, deixa de lado e busca esse conhecimento. Pra você não chegar no seu projeto e desanimar, entristecer, porque você não entendeu o processo. Porque você não entendeu o processo. Quem tem filhos precisa desse tempo. Senão, escorre pelas mãos. Eu já contei pra vocês, eu quase perdi meu filho assim que eu cheguei em Portugal. E toda vez que eu lembro disso, eu tenho vontade de chorar. Toda vez que eu lembro disso, eu me culpo. Toda vez que eu lembro disso, eu preciso falar, cara, outras pessoas precisam saber disso. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, foi por muito pouco. Muito pouco que eu não perdi meu filho. Muito pouco. Por quê, Carol? Porque os nossos filhos, quando chegam aqui, sem os amiguinhos, sem seus brinquedos, sem suas coisinhas, eles querem se encaixar. Eles querem ser aceitos. Eles querem se adaptar num grupo. E foi isso que aconteceu com meu filho. Meu filho quis se adaptar a um grupo, a um cenário, a costumes. E eu quase perdi meu filho. Pro álcool, pra droga. Quase, gente, foi quase. É que o meu instinto de mãe foi aquele que falou, tentar estranho. E eu fui aquela mãe barraqueira de ir pra porta e fazer confusão. Porque aqui, gente, é normal você ver um moleque de 15, 16, 17 anos na rua bebendo. É normal você ver um moleque de 16, 17 apertando um cigarro de palha. É normal. Só que pra gente não é. E não tem que ser. Só que se você, mamãe, fizer como eu fiz, que eu tive que chegar a correr pro trabalho, arrumar um trabalho porque eu não tinha como pagar uma casa, ok? Você tem que deixar o seu filho na porta da escola e sair correndo. E foi isso que aconteceu comigo. Eu cheguei no mês de julho e eu falei para meus filhos assim, eu fiquei na casa dos outros, né, da minha amiga de favor, e eu falei, cara, vai pra rua, porque senão você se torna incômodo, vai pra rua, vai pra parque, vai brincar. A gente conheceu um pouco as coisas e eles já foram. Nessa que já foram, o Matheus só conheceu gente que não presta. E eu, mãe, não percebi. Foram 40 dias ali, ó, 60 dias, ok? Eu quase perdi meu filho. Eu não perdi porque Deus foi lá e me avisou. E eu consegui recuperar meu filho, graças a Deus, pela honra do Senhor Jesus.
Porque senão, gente, eu nem tinha, não tinha nem como contar essa história pra vocês. E hoje, o meu maior propósito dentro da minha empresa é passar pra vocês as minhas experiências. Porque deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu não gosto de fazer isso aqui, tá? Não gosto. Mas quando você entende que o teu propósito tem a ver com o que o Senhor manda, não tem a ver com o desejo da tua carne, você faz. E isso eu entendi. Eu não gosto, real, porque suga muita gente. Eu fico me sentindo às vezes assim, burra, falando as coisas várias vezes. Mas só eu sei a dor de uma mãe que é ver o filho passando pelo processo que eu passei. Tá entendendo? Só eu sei. E quando eu venho falar pra vocês isso, eu não venho falar com um olhar de empresa, eu tô falando com um olhar de mãe. De mãe. Escuta o que eu tô falando pra você. Quando eu me coloquei nessa posição de fazer o que eu faço hoje, e de não me deixar ser vendida por qualquer coisa, pra qualquer situação, eu sabia que eu ia ser julgada, ia ser apontada, nem tudo ia dar certo, mas muitas vezes eu me coloco naquela posição de um post que eu compartilhei essa noite com vocês. É igual Timóteo, você não é igual a todo mundo, Carol. Se afasta. E eu faço isso, e entrego pro Senhor. E você, mamãe que tá vindo, precisa entender isso. Caramba, Carol, quanto importante isso é. Você precisa se programar financeiramente para poder dar atenção pro seu filho no início dessa jornada. Essas crianças não falam. Essas crianças não vão te dizer o que elas estão sentindo. Elas só vão falar, tá tudo bem? Tá sim, mãe, tá tudo bem. Uhum. E elas não vão te dizer. Você vai ter que ter uma visão espiritual para poder olhar e falar, meu filho precisa de atenção. Minha filha precisa de um tempo, só eu e ela. Meu filho precisa de um tempo, eu e ele. Eu preciso fazer coisas com os meus filhos. Eu preciso entender como funciona o país para poder eles se adaptarem. Para depois eu, adulta, me adaptar. Primeiro meus filhos, depois eu. Só que parece que você precisa estar preparada. E financeiramente. Porque a gente não vive de luz. A gente não faz fotossíntese. E aí, eu não sou louca te dizer que dinheiro vai cair do céu. Que não vai. Não vai. Você precisa se programar daí. Para empreender, para entender seu tempo, para trazer reserva, para você não passar pelo processo que eu passei. Quando cheguei, eu saía para trabalhar, chegava em casa 1h da manhã, meia-noite, todo dia. Porque eu trabalhava vendendo de porta em porta até 10 da noite. Até o carro pegar a gente, deixar todos os funcionários e me deixar em casa, eu chegava em casa muito tarde. Então, eu via só meus filhos dormindo e de manhã eles acordavam, iam para a escola, eu nem acordava porque eu não tinha força. Eles acordavam, quando eu saía para trabalhar eles ainda estavam na escola e assim a gente foi. Até o meu esposo chegar e falar para mim, cara, parou. Ou você para e dá atenção para as crianças e trabalha de casa e eu vou para a rua me sacrificar, ou não vai dar certo. Foi assim que a gente teve que fazer. E foi aí que eu tive coragem de voltar para o empreendedorismo e de me dedicar ao desenho de algo que eu já tinha feito no Brasil. E o medo me paralisou de falar, não posso, eu tenho que ir para... Não posso. Eu não fui de primeiro. Eu fiquei 4 meses batalhando, trabalhando para outras pessoas e tentando gerir filho, casa, trabalho, dinheiro e no final eu não entendi. Por quê? Porque as escolas não é igual no Brasil. Você não vai ter uma vizinha que você vai falar, fulana, passa o olho lá no Mateus, tá? Pra mim, traz ele contigo. Não existe isso. Não existe. Ah, Carol, aqui tem. Exceção à regra, tá? A maioria não é assim. Ainda tem uma outra coisa que eu falo assim com muita clareza, sabe? Você pode gostar de criança, as pessoas podem fazer alguma coisa para os seus filhos, mas amar, só quem ama nossos filhos somos nós. Olhar para os nossos filhos com cautela, com cuidado, com zelo, somos nós. O professor pode fazer? Pode. A vizinha pode te ajudar? Pode. Mas aquele olhar de amor e de cuidado é só pai e mãe. Só a gente que entende. Vou falar um outro cenário para vocês que aconteceu, porque minha filha não entra em live, ela não entra no Instagram, para vocês terem uma ideia. Quando eu voltei pro Brasil a trabalho e precisei que minha filha fosse comigo, o Mateus ficou, foi ao contrário. Eu quase perdi a minha filha no Brasil. Olha que louco.
Por quê, Carol? Eu já tinha dinheiro, eu já tinha tempo para ficar. Mas, como ela saiu do núcleo dela aqui, que é as amigas da igreja, a célula dela da igreja, minha filha é muito envolvida no projeto social da igreja, graças a Deus, graças a Deus. Quando ela teve que ir pro Brasil comigo, foi uma conversa que eu tive com ela. Primeiro ela foi para Dubai, ela não se adaptou em Dubai. E ela falou, mãe, eu não gostei de Dubai, então eu prefiro voltar pro Brasil com a senhora. A gente foi pro Brasil. No Brasil, a minha filha deprimiu. Deprimiu. Ela não fazia amizade, ela chorava muito. E um dia eu vi um bilhetinho da minha filha, dizendo que, nesse bilhetinho, que eu, mãe, não entendia a dor que ela estava sentindo. E que ela sentia falta das famílias e das amigas de Portugal. Aquele bilhete lá na minha casa em São Paulo, para quem me acompanha lembra, eu tinha acabado de pegar uma casa em São Paulo, tinha 2 meses. Eu desfiz de tudo e ali o Senhor falou comigo, volta com ela para Portugal. E eu voltei. Quando eu voltei, a Manuela ligou, disjuntou assim, ó. E nesse bilhetinho tinha mais coisas, tá? Uma das frases desse bilhetinho, ela tinha escrito assim, eu preferiria morrer do que ficar com a minha mãe achando isso. Tipo assim, era um bilhetinho de... Sabe aquele bilhetinho de adolescente? Ali o Senhor falou comigo, eu chorei no meu quarto. O Senhor falou, para tudo. Não tem dinheiro, não tem empresa do que a sua família. Volta para Portugal. E eu voltei, no mesmo pé. No outro mês eu já estava aqui. E eu voltei com a minha filha. A minha filha está desde então sem estudar, porque ela vai entrar agora no 1º ano, porque ficou essa confusão de escola, ela começou a fazer o supletivo e agora ela entra no 1º ano. E graças a Deus ela voltou aí, já voltou para a igreja, já se enturmou de novo com as meninas, entrou pro projeto social, agora ela é líder das crianças, ela tá fazendo um monte de coisa. Mas, gente, isso é só um pouquinho do que eu tô falando para vocês, do que a imigração ocasiona dentro do coraçãozinho das crianças. Que nós adultos viemos aqui e falamos, buscamos ajuda. Mas as crianças não buscam. Elas não buscam ajuda. Elas não sabem nem falar. E elas podem até ter medo de falar. Entende isso? Então, você fazer um processo de imigração que você está tirando o seu filho de perto de avô, de amigos, pro bem dele, que eu sei que é pro bem, porque eu fiz isso. E vou te falar, é pro bem. Só que é essencial que essa jornada escolar inicial, a mamãe e o papai acompanhem de perto. Porque é um momento que eles vão se encaixar num cenário. Lembra da peça do Lego que eu falei pra vocês? Lembra da peça que eu falei, veja todas as lives que vocês vão ver que as pecinhas assim, ó. Elas é um encaixe. Para sua imigração ser uma imigração tranquila, ela é um encaixe. Entende? Então você precisa estar perto, você precisa estar perguntando, você precisa estar suprindo até de mais coisas do que o normal. Detalhes. Filha, qual o creme de cabelo que você gosta? Mamãe vai comprar. Então, isso demanda o quê? Financeiro. Demanda a mamãe o quê? Empreender. Demanda você pensar fora da caixa. Demanda você buscar novas oportunidades. Demanda você se esforçar mais. Demanda você ter mais tempo. Não caiam nessa ilusão. Não caiam nessa ilusão. De que teu filho vai estudar o dia inteiro e você vai ter tempo para trabalhar e vai ganhar 1.200 euros e vai ter... Não caia nessa ilusão. Não caia. Eu não estou aqui para te iludir. Eu estou aqui para te ajudar no teu processo de forma sadia. Eu não estou aqui para te falar mentira. Eu não estou aqui para te dizer, não, pode vir que vai dar... Não, pode dar tudo errado. Mas se você estiver caminhando com o Senhor, colocando o seu projeto para o Senhor, alinhada no seu propósito, entendendo o que você quer, fazendo exatamente, você vai conseguir. Porque o problema acontece. Problema de documento acontece, problema na escola acontece, problema no imóvel acontece. A Vanessa acabou de colocar aqui. Gente, acredita realmente nessa. A Vanessa trabalha comigo. Há pouco tempo a casa, ela teve um incêndio lá na cozinha dela, lá com os 2 filhos dela. Quase adultos filhos, tá? Adultos. E aconteceu. Foram fritar lá um bife. Aconteceu comigo também antes de ir para Dubai. Comigo e com a Manu. E com a Sofia. Só que a cozinha realmente pegou fogo total. Naquele dia ali, eu vi a minha filha desesperada. Mãe, vem, mãe.
E aquele desespero, e a gente correndo, o meu vizinho correu e me ajudou. Só que, gente, quando eu desci naquele prédio, porque pra quem não sabe, quando pega fogo em alguma coisa, desocupa o prédio inteiro aqui em Portugal. Bombeiro, ambulância e tal. A minha filha ficou desesperada. Quando eu vi aqueles vizinhos todos me olhando, tipo assim, o que tu fez? Eu não tinha ninguém pra dar um abraço. Eu não tinha ninguém falando assim, cara, fica tranquila, isso acontece, tá tudo bem, graças a Deus não houve nada com vocês, sabe? A minha amiga chegou rápido, a Jaque tava de barrigão da Milena ainda. O Léo tinha acabado de sair pra buscar o Matheus no comboio vindo da escola, porque o Matheus vem de comboio, a gente pega e a gente leva no comboio. Quando o Léo chegou, viu o bombeiro, a polícia, o Léo falou, eu achei que você tinha brigado com alguém. Não imaginei que era um incêndio. Gente, eu fiquei com aquele negócio do incêndio quase 6 meses na minha cabeça. E eu ficava pensando assim, e se minha filha estivesse sozinha? Porque tava a Sofia, porque a mãe tava trabalhando, Manu e eu. Eu tava fritando uma batata e caiu uma peça do meu exaustor dentro da batata. Quando caiu, o óleo explodiu e pegou fogo em tudo e assim foi. Eu taquei tapete em cima, mas já tinha pegado nos móveis todos e não vou entrar nesse mérito com vocês. Mas a minha cabeça ali só tinha pensado, Carol, e se você tivesse trabalhando e as crianças sozinha? A Vanessa botou. O olhar deles é algo que não esquece até hoje. Eu também não esqueço, Vanessa, o olhar da Manu na porta do hall. Vem, mãe, vem. E eu falava, Manu, vai. Vai, Manu, leva a Sofia. A cozinha pegando fogo, eu tentando apagar. Manu, desce. E a Manu travou. Porque ela, mãe, gritando. E ela querendo que eu fosse, eu não ia. E eu não tô te falando isso, gente, pra te apavorar. Eu tô te falando isso pra te mostrar que pode acontecer. Isso pode acontecer. E você tá preparada? Não, Carol, meus filhos eu tô acostumada. Desde pequeno eu deixo a comidinha pronta, eles só vão botar no micro-ondas. Ele tem 8 anos, sempre ficou, ele olha a menorzinha. Cara, não faça isso. Não faça isso. Porque no Brasil o sentimento dele tá muito alinhado. Ele sabe que a avó mora no fundo, a tia mora na esquina, ele chega na porta e ele chama, ô Roberto, me ajuda aqui. Aqui não tem isso. Aqui não tem isso. Não tem isso. Você vai olhar aqui em volta da minha casa, tá tudo fechado. Se acontecer alguma coisa dentro da minha casa, não tem como eu gritar um vizinho. Não vai ter um vizinho que vai falar, oi Carol, bom dia, como é que você tá? Um ou outro que posta alguma coisa que se dá bem. Não é questão de se dar bem. Culturalmente, não é assim que funciona. Não faça isso, mãe, pai, porque não é dessa forma. Não é dessa forma. Escola não é dessa forma. O seu filho não vai ter esse tempo dessa forma. Entenda, seu processo de imigração tem muitas etapas. Não são etapas simples, mas são etapas possíveis. Desde que você busque conhecimento, alinhe ele com o seu plano de imigração, com o plano da sua família e entenda o processo que você vai passar. Para daqui a pouco você não vir aqui falar, Carol, desisti. Eu falo para os meus clientes assim, ninguém pode dizer, nenhum cliente meu pode dizer, Carol, você não falou. Falei sim, várias vezes. Eu falo várias coisas. Agora, se você tem preguiça de ver uma coisa do início ao fim, aí é outra história. Então, você que está vendo essa live comigo aqui, eu vou te pedir um favor. Por favor, eu não faço isso por uma empresa, eu faço isso por um propósito maior. Quando eu encerrar essa live aqui, vá lá e comenta nessa live. Faz essa live chegar para mais mamães, para mais pessoas. Para as mães entenderem os processos que elas vão passar. Para elas não se iludirem como um dia eu me iludi. Para elas não perderem seus filhos como um dia eu quase perdi. Para elas não passarem pelo processo de dor que eu sei que passa. Carol, você coloca seu exemplo para tudo. Coloco. Infelizmente ou felizmente, Deus me fez passar por muitos processos de dores. Para eu poder voltar para o caminho. Porque, na verdade, eu nasci com o meu propósito, mas eu nunca quis reconhecer ele. E só de 4 anos para cá que eu reconheci. E só de 4 anos para cá que eu vivo ele. E só de 4 anos para cá eu entendi que o meu transbordar é obrigação minha. E eu não falo isso para você em favor, não. Não é porque eu sou boazinha. E nem é porque eu quero muito. Porque muitas vezes eu nem quero. É porque eu sou obrigada a fazer. Eu tenho um propósito e uma promessa com o Senhor.
E por isso que eu te conto isso. Eu não te conto pra te assustar. Eu não te conto que é pra você não vir. Eu te conto é pra você vir. Eu mais do que ninguém quero que você venha. Eu quero que você viva essa mudança que eu vivi. Mas é que você venha com o pé no chão. Que você venha sabendo, opa, tô vendo esse sinal aqui. Carol conversou isso uma vez. Deixa eu já me planejar. Deixa eu já agir. Entende? Tô vendo aqui vocês escrevendo aí como é as experiências. Gente, vocês não têm noção. Minha casa aqui em volta. Eu moro numa rua sem saída que só tem casarão. Eu não sei nem quem é quem. Só vejo eu aqui. É só a minha casa que faz barulho. É cultura deles. É culturas. Entendi. É cultura, não tem o que fazer. Ou você se adapta, ou você fica louco. Amanhã eu vou fazer uma live só falando de empreendedorismo. Vou falar de negócios, de como é, de um monte de coisa pra vocês. Amanhã eu vou buscar meu marido, ele tá no Legendários, lá em Lisboa. Eu vou fazer uma viagem de quase 2 horas. Amanhã, se eu tiver que fazer 2 lives, uma atrás da outra, eu vou fazer. Então, se prepara amanhã. Pega o meu perfil, bota um alarme. Porque amanhã eu vou falar de empreendedorismo. Que eu faço uma live, encerre, faça outra, não tem problema. Eu vou falar com vocês de oportunidade, de coisas, de emprego. Vou falar de empreendedorismo para você ter uma visão diferente. E eu te peço, por favor, compartilha, comenta, me ajuda. Não é para ganhar números. É para a gente poder salvar a vida de outras pessoas. Entende? Você, de repente, não vai passar por esse processo de dor, mas outra mulher vai passar. Outra mulher não está preparada. E ela precisa saber o que ela tem que se preparar. Ok? Então, bota um alarme. Eu não sei que hora, eu devo sair daqui em torno de entre 10 e 9 horas da manhã. Aí é muito cedo. Entre 11 e meio-dia, mais ou menos, eu acredito. Aí vai ser em torno de 8, 9 da manhã. Fica atento, bota um alarme e entra. Presta atenção. Muitos de vocês me seguem aqui e não entram nas mentorias. Eu faço mentorias, ela vai fazer o 3º ano e não entra. A mentoria ali, gente, não é para vender nada. É para você abrir câmera e perguntar, para eu te responder. Sabe? É para eu te ajudar. Eu tenho, graças a Deus, muitos clientes que podem me pagar. Mas o meu trabalho hoje é para quem não pode pagar. Meu trabalho hoje é para quem não pode pagar serviço. Meu trabalho hoje não é para o meu cliente. Meu cliente tem acesso a mim, tem grupo privado, tem grupo jurídico, tem acesso ao meu telefone. Meu trabalho hoje é para você que não pode pagar. Tem um link na minha bio, que é um grupo, Lu. É um grupo de WhatsApp. Esse grupo, gente, é gratuito para tirar dúvidas. Você entra no grupo. Toda vez que tem mentoria, a gente libera lá, gente, a data é tal. A gente libera o Google Meet lá. Amanhã eu tenho mentoria somente com mulheres. Às 6 horas da noite do Brasil, 9 horas de Portugal. Se você quer participar, essa mentoria é privada, tá? Custa 15 euros, gente, é baratinho. Mas eu tive que fazer essa filtragem, que são mulheres que eu vou iniciar uma caminhada. Destravando destinos. E amanhã eu vou fazer essa mentoria, mas é só à noite. Se você quiser entrar, é só chamar no WhatsApp. Não consigo, já tentei mais de uma vez. Chama no meu direct, Lu, que eu vou pedir para as meninas te chamarem aí e te chamar no teu telefone. Me manda seu número que a gente te chama, tá? E amanhã eu tenho uma mentoria com essas mulheres. Você do Brasil que quer participar dessa privada, chama aí que a gente te manda o link. Fechou? No direct, pode me chamar. Mas se você não quiser, também não tem problema. Bota o alarme aí no Instagram. Amanhã participa, eu vou falar de empreendedorismo. Eu espero que essa live tenha ajudado você, mamãe, que quer saber sobre escola, tudo. Se você chegou agora por último, reveja ela que ela vai ficar salva. É 15 euros a nossa mentoria amanhã para as mulheres. 15 euros. Vai ser ótimo, vai ser uma benção. É tudo que eu trouxe dessa situação que eu passei de Israel, Egito, Dubai. Então, foi um destravar para mim, vai ser um destravar para vocês também. Mas amanhã eu tô aqui, firme e forte para vocês, tá? Eu espero que você tenha um ótimo sábado. Um sábado abençoado, que o Senhor te guie, te proteja e te guarde. Em cada passo, em cada decisão, em cada projeto, em cada sonho. Tá bem? Fechou? Eu amo vocês, tá bom? Beijo.